dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, tempo de ler a Palavra de Deus. E hoje nós estamos encerrando a leitura bíblica da carta aos Hebreus. A leitura bíblica de hoje é o capítulo 13, os versos do 1 a 25, e assim estamos encerrando mais uma etapa da nossa leitura bíblica do Novo Testamento em 2023. A reflexão que eu quero compartilhar com vocês está no verso 7, que diz assim: lembrem-se de seus líderes que lhes anunciaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam o seu exemplo. Lá no verso de número 17, tem um texto de reafirmação desse conceito, quando diz assim: obedeçam aos seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma, e disso prestarão contas. Dê-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. A relação entre pastor e ovelha é uma relação de cuidado, e eu diria que é uma relação de cuidado mútuo. Da mesma maneira que o pastor cuida das ovelhas, as ovelhas também, elas têm algo de importante na sua relação com os pastores, e a palavra de Deus diz que você não pode se esquecer dos seus pastores ou do seu pastor. Mas eu me faço a seguinte pergunta: por que nós devemos ser lembrados? E o texto diz: lembre-se dos seus pastores ou dos seus líderes. E existe nesse texto da palavra de Deus 3 motivos que devem fazer com que as ovelhas lembrem do seu pastor. Mas para isso, nós pastores precisamos viver esses motivos que aqui estão expostos nesse verso de número 7. Primeiro, porque eles lhe ensinaram a palavra de Deus. O primeiro motivo é por causa do ensino da palavra. E esse é o trabalho mais importante do ministério pastoral, é ensinar a palavra de Deus. É alimentar o rebanho com as verdades da palavra. Nesse tempo de tantas mentiras em torno da palavra, de tantos desvios que existem em torno da palavra, é muito importante quando a gente tem a segurança de ouvir uma interpretação correta, de ouvir uma mensagem bíblica que corresponda à verdade do Evangelho. Então, o primeiro motivo é o compromisso com a pregação da palavra, o anúncio, o ensino consistente da palavra de Deus. Segundo, exemplo de vida. Não adianta nada a gente falar muito bonito, falar bem, não adianta nada usar de carisma para arrebatar multidões, se no dia a dia da vida não existe coerência entre aquilo que se fala e aquilo que se vive. Por isso, a Bíblia diz que devemos pensar em todo o bem que resultou da sua vida, não apenas no seu discurso, mas sobretudo da sua vida, do seu exemplo, da sua capacidade de viver a palavra de Deus e de demonstrar a palavra de Deus através da prática diária. E em terceiro lugar, diz o texto assim: sigam o seu exemplo de fé. A vida do Evangelho é uma vida de fé. A vida ministerial é um exercício permanente de confiança no Senhor. E essas 3 referências, elas são essenciais: palavra, exemplo e fé. Palavra de Deus, compromisso com a verdade. Exemplo, mais do que discurso, prática de vida. E fé, uma vida de confiança inabalável na promessa do Senhor, na certeza de que Deus é fiel para cumprir aquilo que diz.
É nesta linha de vida, de compromisso, que as pessoas hão de ser atraídas, as pessoas hão de reconhecer a consistência do exercício do ministério. Que Deus nos ajude nisso e que você, ovelha, possa lembrar-se do seu pastor por conta dessas 3 características: palavra, exemplo e fé. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer pelas instruções da tua palavra, e como é bom a gente poder lembrar daquelas pessoas que nos ajudam na caminhada da vida cristã, por conta de compartilharem conosco da palavra, com consistência, com verdade, uma interpretação correta das Escrituras. Mais do que isso, ó Deus, aqueles que dão um exemplo de vida, de coerência entre aquilo que falam e aquilo que andam, aquilo que fazem. E queremos te agradecer, ó Deus, pelo exemplo de fé, que pessoas vivem e que nos estimulam também a andar pela fé. Abençoa-nos, ó Deus, para que essas referências espirituais nos ajudem em nossa caminhada de vida cristã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?